Olá! Hoje eu vim trazer uma resenha sobre o livro O Milagre da Manhã. Tudo bem, eu sei que o Milagre da Manhã já está batido, mas é um best-seller e eu sempre gosto de esvaziar o meu copo, antes de começar uma leitura, para só depois tirar uma opinião. E também acredito que a gente não precisa ter opiniões afiadas sobre um livro. A gente pode não concordar, mas ter sempre opiniões respeitosas. E vou falar sobre o Milagre da Manhã de Hal Elrod, porque Hal traz uma proposta fortíssima que mude a sua vida antes das 8 da manhã. Pronto, olha só o tamanho do livro. Se fosse tão fácil a vida, né? Mas e quem disse que não é? Será que Hal não está com a razão? Será que não é muito mais fácil do que a gente pensa e a gente que complica tudo? A verdade é que Hal propõe ferramentas para que a gente possa mudar a nossa vida ou pelo menos ampliá-la, ganhando qualidade de vida, ganhando produtividade, ganhando foco, ganhando direcionamento. Isso ele faz muito bem aqui. No início, ele traz muitas promessas, muitas provas sociais, de desconhecidos, de famosos, e chega a ser até cansativo. A gente desconfia, porque assim, parece que ele está querendo mesmo se vender muito antes de começar. Mas a gente sabe que nós gostamos disso. Nós precisamos disso e prova está na quantidade de sites, de fofocas que falam disso, coisas extremamente superficiais e que estão assim, com bilhões de likes e visualizações, enquanto coisas muito sérias não são admiradas pela grande maioria de nós. A verdade é essa. Então, Hal faz bem sim o seu papel, se vendendo, trazendo um monte de depoimentos, aí até chegar no conteúdo em si. O que Hal vai contar a história dele, como ele chegou à ideia do livro, que foi por vivências, que foi, né, a ideia principal, por uma vivência pessoal, que foram desencadeando outras e acabou levando Hal a ter que mudar de vida, a buscar formas de mudar de vida. E ele vai contar isso depois de experienciar essas ferramentas de mudança. Ele decidiu compartilhar com o restante do mundo e ele tinha metas, alcançar 1 milhão de pessoas e obviamente alcançou. E isso é uma coisa bastante interessante, admirável em Hal. Ele tem metas para tudo. E isso sim é algo inquestionável, né? A importância de nós termos metas quantificadas, o que quero, para quando quero, em quanto tempo, quantas pessoas alcançar, porque senão nós ficamos divagando, sonhamos e não chegamos a lugar nenhum, porque não damos o comando para o nosso cérebro. Quer chegar, não quer chegar onde? Quer chegar como? Quantas pessoas? Então isso Hal faz muito bem. E aí Hal vai nos trazer, ele vai abrir o jogo, como ele mudou a vida dele, e ele vai nos ensinar através dos salvadores da vida. Que resumindo aqui, façam a leitura do livro, é muito legal, é um livro que lê rapidinho, uma leitura simples, gostosa, mas é legal, eu fiz muitas marcações, porque estava fazendo uma análise do livro para o Clube do Livro, inclusive estão todos convidados a fazer parte do Clube do Livro Caro, onde a gente faz uma análise bem mais detalhada, aprofundada, aplica na nossa vida, inclusive eu estou aplicando o Milagre da Manhã na minha vida, num outro momento posso voltar e contar os resultados. Mas Hal traz aqui, e voltando ao assunto, ele traz os salvadores da vida. E aí sim, quando for fazer a leitura, pega um papel e anota, que são 6. Primeiro, ele sugere que a gente faça o silêncio. E no silêncio tem meditação, tem oração, enfim, a forma que cada um tiver de conversar consigo mesmo. Depois ele fala das afirmações, que são nada mais do que definir essas metas que a gente estava falando agora há pouquinho. Definir o que, e ele ensina como fazer isso, é bem legal. As afirmações, depois as visualizações, que nada mais são do que
colocar em prática estas afirmações em âmbito mental. A gente vai começar a se imaginar naquela situação. Como quando a gente está apaixonado, lá quando é bem jovenzinho, assim, que a gente fecha os olhos e fica imaginando, né? A gente com aquela pessoa numa praia, correndo um de encontro ao outro, mais ou menos isso. Mas tirando a brincadeira aqui, que não foi com a intenção de demérito, Hall nos ensina, nos direciona a como fazer realmente essa visualização de uma forma que vai nos trazer benefícios com toda certeza. Depois ele fala dos exercícios físicos, né? E ensina como a gente fazer, nem que seja de alguma forma, algum exercício físico. É claro que não num nível para se tornar um atleta, mas para fazer uma ativação física. Depois a leitura e por último a escrita. Hall sugere que se nós usarmos estas 6 ferramentas, assim que nós acordarmos, definirmos um tempo para cada um, que ele sugere um tempo pequeno, 10 minutos, 5 minutos, inclusive cada um pode adaptar como quiser, nós iremos, aí ele propõe em 21 dias, para ele não é no correto, e ele diz por que para ele não é correto, mas ele sugere em 30 dias, que seja antes das 8 da manhã, ele promete que a gente vai mudar a nossa vida. E é disso que se baseia o livro O Milagre da Manhã. Esse livro, eu vou dar a minha opinião pessoal agora, porque né, as resenhas, na verdade, são para isso. Eu acho que é um livro que, se nós deixarmos essa tendência que temos de dar críticas afiadas, qualquer pessoa, seja o nível da instrução que tiver, ainda mais começando agora, né? Não era assim muito chegado a leituras, enfim, a desenvolvimento pessoal. Desde essa que está recém começando, um leigo que nunca leu um livro, até uma pessoa, um leitor bem já experiente, qualquer pessoa pode tirar proveito desse livro. É claro, se a pessoa não tiver ali, já não entrar, não começar a leitura com este viés de fazer críticas ferrenhas, né? Mas qualquer um pode tirar. Em algum aspecto, porque Hall fala que isso é para mudar qualquer área da vida. E ninguém é perfeito em todas as áreas da vida, ninguém. Na verdade, ninguém é perfeito. Mas sempre tem uma área da nossa vida que está precisando de um ajuste. E nisso este livro vai poder ajudar. E a leitura, a linguagem é muito simples, é muito usual do dia a dia, não tem um vocabulário difícil, todos podem ler. Então é um livro para quem quer tirar tudo aquilo que a gente traz do dia a dia, recomeçar, sabe? Como se eu estivesse indo morar num outro país, deixei tudo para trás, fui eu e a minha mochila. Este é o livro. É um livro que, para quem se despide de todas essas coisas, o quanto eu sei, o quanto eu posso, o quanto isso, quem se despide de tudo isso, quiser ler algo assim, ó, para dar uma reorganizada, uma resetada, é um livro muito interessante. Eu aconselho, eu já tinha bastante tempo, eu já tinha lido, li de novo para o Clube do Livro, porque eu achei que era o livro perfeito para começar o nosso clube. Por isso eu indico sim a leitura do Milagre da Manhã. Sou uma fã do Hall e é claro, não é a minha leitura preferida da vida, mas como eu falei antes, acho que aprendi muito. Estou colocando algumas coisas em prática, como eu falei, nem tudo vai servir. Algumas coisas me servem, outras não me servem, mas para eu saber o que não me serve, eu preciso experimentar. Então, é isso aí, o Milagre da Manhã, fica a recomendação. E se gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixa teu like, segue a gente no canal. E se quer se tornar um leitor que aplica a leitura na sua vida
e que usa como uma ferramenta para olhar para todas as áreas. Vem para o Clube do Livro Caro, nos chama que a gente conversa. Tchau, tchau.